Diário do Minho continua a dar-lhe a conhecer os autores e autoras da nossa região e as histórias que têm para partilhar connosco. Hoje temos connosco Ana Marques, autora do livro Jade, a história fictícia inspirada em factos reais de uma mulher que foi ao fundo do poço e cavou passagem para o outro lado. Ana Marques, muito obrigada por estar connosco hoje. Eu que agradeço o convite. Em primeiro lugar, diga-nos, para quem ainda não conhece este livro, como descreveria Jade numa frase só? Uma frase: superação e resiliência. Eu acho que basicamente é isso. Porque ela teve mesmo muita força desde o princípio até ao fim. Exatamente. O que é que a inspirou a escrever esta história? Uma promessa que fiz à minha prima foi em conversa que ela disse: a minha história dava um livro. E dá, porque ela não teve muita sorte desde que nasceu, até ao longo da sua vida. Eram problemas atrás de problemas, e houve um determinado momento, estávamos a conversar, e pronto, ela estava a fazer um flashback da vida dela, porque sempre que ela tentava se erguer surgia um problema. Todos nós temos problemas, mas parece que os problemas resolveram-se concentrar numa pessoa só. Foi preciso mesmo muita superação. E foi, no fundo, uma promessa, que se resume a uma homenagem no fim. Foi uma homenagem. Exato, e não quis deixar de deixar este testemunho dela em papel, é isso? Sinto que foi uma promessa cumprida. Eu já arrastei esta situação, já vem de há muito tempo, só que por questões profissionais já não tinha disponibilidade para o fazer. E o ano passado resolvi iniciar este projeto. Por isso, se acontecer-me alguma coisa, pelo menos esta promessa já está cumprida. Perfeito. A Jade passa aqui por momentos muito, muito difíceis. Qual é que foi a parte mais desafiante de escrever esta história? A parte das doenças. Chega a uma parte que é um bocado difícil. Eu revi-me um pouco na história dela, porque há uns anos atrás também tive um problema oncológico, também tive as minhas vivências, não é? E quer a gente queira, quer não, o autor tem sempre um cunho na sua obra. E quando chegou a essa parte, para mim foi o meu maior desafio. Chegou a uma certa altura que custou-me. Tive que parar, tive que respirar e tive aí 15 dias sem conseguir escrever nada. Quando eu fazia de uma forma diária, todos os dias eu iria escrevendo nas páginas, nos capítulos, e chegou nessa fase e não conseguia avançar dali. Porque eu acompanhei todo o processo da minha prima, mas há momentos que eu não estava presente. E então tive que ir buscar as minhas vivências e minhas dores, digamos assim. Por isso eu revejo-me na história, uma parte da história dela, e eu acho que qualquer leitor se revê em qualquer momento da vida dela, porque infelizmente foi muito diversificado. Também foi uma viagem de superação pessoal, então? Em parte foi, também. Eu não conseguia falar sobre este tema. Eu não conseguia exteriorizar. No momento em que eu também estive internada e passei os meus momentos, eu não queria ver ninguém. Não queria falar com ninguém. E demorou muito tempo. No fundo, este livro também me ajudou a exteriorizar os meus demónios internos, as minhas lutas. Sim, eu acho que também me ajudou na minha superação pessoal. Eu ia perguntar exatamente isso. Apesar da dureza da história, na personagem há muita força. O que é que ela ensinou? Também como pessoa, mas também como autora? Como autora, pronto, ajudou-me também a exteriorizar as lutas que eu também tive. Colocar no papel é muito importante, porque eu acho que em termos individuais de cada pessoa, quem tem esta dificuldade em exteriorizar os seus problemas, acho que deve pôr no papel. Tipo um diário. Eu quando era pequena e até a minha juventude, eu tinha um diário. Por isso a escrita também já está, é intrínseca, gosto de escrever, também devido à minha profissão, mas é uma boa terapia. Pôr no papel os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É um conselho que deixa. É isso, no fundo. E também o objetivo do livro também é ajudar alguns leitores. Porque em algum momento da história dela é difícil o leitor não se identificar. Claro. Perfeito. Eu ia perguntar exatamente isso. Há alguma mensagem principal que gostava que os leitores levassem consigo desta história?
Sim, no fundo as duas palavras que eu já referi anteriormente, superação e resiliência, porque acho que resume-se mesmo a isso, e fé, e força, e esperança. E esperança mesmo, porque a cor também diz isso, não é? A cor verde é esperança mesmo. Já o ditado diz, a esperança é a última a morrer. E foi o caso da personagem, foi mesmo. Acho que o último sentimento dela foi mesmo a esperança. Perfeito. Sente que é uma coisa que é preciso transmitir às pessoas hoje em dia, a esperança. Falta cada vez mais. Falta. Acho que as pessoas desanimam. Não acho, é um facto, as pessoas desanimam. Os problemas surgem e tal como eu também refugiei-me no meu eu e é preciso exteriorizar. Eu acho que conversar, pronto, é assim, estamos a falar de uma história também com muitos anos, não é? O livro concentra, no fundo, o percurso de vida dela. Anteriormente não havia psicólogos. Foi uma profissão que surgiu, no fundo, mais recentemente. As pessoas não falavam tanto, não exteriorizavam os seus sentimentos. A leitura também não era tão assídua. Havia poucas pessoas que não tinham muita formação. A preocupação delas era trabalhar, não era ler, não é? E ajuda. Eu acho que atualmente os livros ajudam a falar, a exteriorizar, só que nem sempre a gente também tem alguém à nossa beira para nos ouvir. E a escrita eu acho que é muito importante. Exatamente. Como é que foi transformar esta história real numa história de ficção? Como é que está esta margem entre o real e a ficção? O fio condutor da história, a história de vida dela está aqui. Entra a parte da ficção em momentos em que eu não estava, os diálogos, não é? A Jade viveu um grande amor, digamos que viveu uma parte desse amor. No fundo é um amor não vivido, porque no fundo foi proibido por diversos fatores externos. Havia muito amor entre eles, mas ele, como não foi vivido, é uma mágoa que fica. Traumas, para além das traumas de infância, o facto de nunca ter dado certo na vida dela acaba por acumular mágoas. E elas estão lá. Às vezes as pessoas podem não saber, mas elas estão lá. E depois reflete-se no percurso da vida da pessoa. Da maneira como se lida depois com o outro. Qual é que seria a principal palavra que escolheria para descrever este livro e porquê? A palavra é a superação, sem dúvida. Superação mesmo. Perfeito. Então, Ana, para terminarmos, o que é que os leitores podem esperar sentir quando abrem a primeira página, durante a leitura e quando terminam já? No início eu começo por... não sei se da forma mais correta, mas eu já estou praticamente a dizer que o livro fala sobre dor. E quem está, o leitor que está a ler, está numa fase mais em baixo, pode pensar, este livro não é para mim. Porque se eu já estou em baixo e não vou ler uma história triste, se calhar não vou ficar bem. Mas é muito pelo contrário. Porque o livro vai dar mesmo força. Porque é preciso ter força na dor, porque senão não há superação. E não fingir que ela não existe, não é? Porque acontece muito hoje em dia. Muita gente tenta camuflar certos sentimentos e não é bom, porque os sentimentos não são visíveis, mas eles estão lá. E pronto, superação, e eu acho que é uma obra que deve ser lida. É quase como, diria que é primeiro um abanão e depois acaba num abraço. Sim, porque a história até começa bem, não é? Ela encontra o grande amor da vida dela e começa bem. Só depois acaba com um bocadinho a descambar. Por causa dos fatores externos que eu referi anteriormente, foi contra, não é? Foram pessoas que foram contra o namoro e ela acabou por não viver. Mas o mais engraçado é que mais à frente, noutro momento da vida dela, ela tem a oportunidade de reencontrar essa pessoa e tem a oportunidade de viver o que não viveram. E acaba-se por não perceber porque é que não conseguiram viver. É muito engraçado porque
acaba por, além de ser um romance de amor, acaba por haver um bocadinho de mistério, porque eu tenho leitoras que acabam o livro e me perguntam, mas porquê que ele não? Não sabemos, porque Jade tem o livro de Jade tem a perspectiva da personagem Jade. Nunca sei o que é que o sentimento da outra parte. Costuma-se dizer, uma história tem 2 versões, não é? E eu só conheço uma. E esta temos que ler para descobrir. Exatamente. E depois fica ao critério do leitor dar um bocadinho de sentido a essa indecisão por parte do outro lado. Que também já tive leitores que também disseram, eu acho que era por causa disto, o outro, eu acho que era por causa daquilo. Pronto, se isso também der asas à imaginação do leitor, também é engraçado, não é? Exatamente. Ana, muito obrigada por este momento. Obrigada, eu que agradeço, mais uma vez. Obrigada também a si por estar desse lado. Não perca esta história inspiradora de Jade.